A última vez que o Vladimir Brista lançou um longa-metragem no cinema foi em 2017, então são 5 anos. Na ocasião foi o lançamento de Bingo, O Rei das Manhãs, que inclusive na época foi o filme que disputou uma vaga no Oscar do ano, o representante brasileiro. Agora, 2022, 2 anos de pandemia depois, ele está com 2 filmes para serem lançados também no circuito comercial. Um é Alemão, do José Eduardo Belmonte, e o outro é Capitue o Capítulo, do Júlio Bressani. Vladimir, queria começar falando de Alemão 2, que é um filme de ação, que propõe entretenimento, mas ao mesmo tempo traz uma questão que quer provocar também reflexão. Queria saber o que te motivou a fazer esse filme. Eu acho que o principal motivação para fazer o Alemão 2 era, de alguma forma, participar desse debate a respeito da segurança pública. Assim. Isso era uma coisa que me interessava, que acho que tem que interessar os artistas. Claro, a gente tem filmes mais ou menos nessa linha que, eventualmente, se prestam um papel de entreter, né? Tem a parte de ação toda, que o público gosta de acompanhar, etc. Mas a gente, de alguma forma, também acaba falando sobre segurança pública e isso tem que ser falado, isso tem que ser discutido, tem que ser debatido. Assim. Eu acho que infelizmente, também não dá para a gente falar sem falar de política, porque tudo é política, né? E no campo político, atualmente, essa polarização, parece que falar sobre segurança pública é um bem, assim, foi dominado por uma parcela, né? um espectro da política, assim, um lado, um polo, digamos assim, bastante radicalizado e que acha que segurança pública é policiamento forte, arma e assassinato. E eu acho que eu, pelo menos como artista, como pensador, assim, eu tenho a sensação de que segurança pública é uma coisa muito mais ampla, que passa por saneamento básico, educação, esporte e por fim, por último, policiamento. E não o policiamento que a gente tem hoje, mas o policiamento que a gente gostaria, que a gente acredita que tem que se perseguir, né, definitivamente. Então, acho que foi isso. Eu falei, segurança pública não é um tema que eu domine muito, é um tema super complexo, abrangente, exatamente, mas eu li o roteiro e falei assim, eu acho que tem um recorte interessante, assim, porque o filme se passa inteiro numa favela e mostra a gama enorme de pessoas que vivem ali, de realidades muito distintas. Em alguma medida também mostra diferentes policiais, né, desde os mais pragmáticos aos mais violentos, ao policial mais idealista, porque também existe dentro do espectro policial uma gama assim, diferente de motivações, e tudo isso de alguma forma estava representado no filme, principalmente os próprios moradores, e de alguma forma ele faz esse recorte. Falei, tá aí, me interessa fazer isso, me interessa contar essa história, mesmo que a princípio pareça um universo um pouco distante de mim. Mentira, o universo está próximo de todos nós que moramos numa cidade grande, seja Rio, seja o que for. É do Parnal, vaza! O primeiro filme, o Alemão 1, que levou quase 1 milhão de espectadores aos cinemas, ele falava de um momento que as UPPs eram uma promessa, né? Uma promessa de mudar a relação da polícia, principalmente com as comunidades. Sim. De repente, Alemão 2 vem anos depois, se passa em 2018, num ano eleitoral, com as UPPs já vivendo um fracasso absoluto. E, de repente, o filme é lançado agora em 2022, também um ano eleitoral. Você acha que a discussão da segurança pública, seja no aspecto da palavra mais fechada ou dessa segurança pública mais abrangente que você falou, evoluiu, essa questão evoluiu nesses anos todos, se a gente pensar a história do filme e até agora da franquia, né? Evoluiu, se for no sentido positivo, não. Se for assim, as coisas se transformaram, né, ao longo do tempo, mas não para melhor, em hipótese alguma. Quando surgiu, né, lá atrás a história da UPP, claro que a gente hoje sabe claramente como aquilo tinha um contexto político, né, panfletário, era propaganda política, mas havia também um discurso que poderia fazer sentido, que era de alguma forma ocupar um espaço que foi abandonado ao longo da história, sempre foi um lugar de abandono, né, do Estado. A partir daquele momento que você ocupa aquele espaço, que o Estado volta a ocupar, ele não volta a ocupar porque tem polícia, ele tem que voltar a ocupar com tudo isso, com saneamento, com educação, com fomento ao esporte, à cultura, integrar aquilo, todo o potencial que existe dentro de uma favela, desses espaços que são historicamente abandonados.
havia em algum lugar um discurso que parecia que isso fazia sentido, por isso que foi visto com bons olhos. Mas é óbvio que isso não aconteceu, óbvio que foi uma tomada de um espaço geopolítico ali e que não se manteve. Então, claro que fracassaram todas as UPPs, quando na verdade deveria abrir espaço para entrar como a sociedade entrar de fato, né? Não como a parte armada. Aí fazer o filme depois, 10 anos depois, ou quase um pouco mais, em primeiro lugar, assim, o primeiro motivo de estar sendo feito o filme, eu acho, e se chamar Alemão 2, porque a gente poderia fazer um filme chamado com outro nome, mas se chamar Alemão 2 é porque o Alemão 1 foi um filme que funcionou, deu certo, né? E por isso a ideia de fazer o Alemão. Mas já que é o Alemão, o que sobrou dali? Sobrou quase nada, né? E sobrou quase nada, tanto que personagens, na verdade, você só tem um, que é a Mariana Nunes que é o personagem que faz o link dessas figuras, que está ali, que é um personagem importantíssimo, né? O personagem principal do filme, que é um link de resistência de alguma forma, assim. Ela estava lá atrás, quando parecia que alguma coisa poderia funcionar, e ela é aquela pessoa que resiste até hoje, educando um filho. A gente pode pensar também que, como consultor, o filme teve Luiz Eduardo Soares, que é um pesquisador de segurança pública e que pensa muito nesse sentido de uma unificação das polícias também, né? Sim, é engraçado isso. A gente precisa, por isso que também, assim, eu fiquei muito feliz de ter feito, ter aprendido, e por isso que a gente tem que discutir, por isso que tem que levar ao cinema, mesmo também com caráter de entretenimento, porque a gente precisa entender coisas que são muito básicas. Como, por exemplo, as polícias, se não integrarem, se elas não trocarem, a gente vai estar correndo atrás do rabo o tempo inteiro, assim. Então, é interessante que isso aconteça para que a gente aprenda mais sobre isso. O meu personagem, a Leandra Leal e o Gabriel Leone, por exemplo, eles fazem parte de uma ação para tentar, sem violência, tentar prender um traficante que atualmente é dono do morro, etc. E tal. E quando eles sobem, ali fica bem claro 3 personagens muito distintos da polícia, que é um personagem mais pragmático, o personagem que eu faço, você tem o personagem da Leandra, que acabou de entrar, nova na corporação, então ela é meio idealista, e tem o personagem do Gabriel Leone, que ele é, obviamente, contaminado pela doença que é você fazer parte de um fronte, que você fica totalmente, enxerga todo mundo como inimigo e aí você transborda a violência. Mas é muito claro, assim, de alguma forma. E tem também o personagem do Dan Ferreira, que também é um policial, mas que presta serviço na própria favela ali, então ele tem uma relação mais humana com aquelas pessoas todas, ele enxerga as pessoas como indivíduos e de alguma forma mostra um pouco como o espectro da polícia também é mais amplo. Precisa entrar por aqui, capturar o alvo e sair pela estrada de terra que dá direto na Canitá. Mas aí nesse caso vai ter que entrar pela comunidade. A paisana. A gente tem total condição de pegar o soldado sem dar um tiro sequer. Se a gente realiza uma operação limpa como essa, todo mundo sai ganhando. Se tudo der certo, todo mundo sobe junto. Além de cinema, você está no ar também com a novela Quanto Mais Vida Melhor. Sim. Queria que você me falasse da experiência desse trabalho. Você, que outro dia eu li uma coisa que eu achei muito boa, um galã cômico. Fazer o galã cômico é um negócio que eu faço de bom grado, assim. E acho que eu sei fazer isso, assim, é um lugar E que nessa novela é isso. Nessa novela é isso. O horário das 7, ele funciona muito bem com humor, com aventura, com uma dinâmica muito específica, assim. E essa novela, ela tinha todos esses componentes. Então, eu topei feliz da vida. Primeira novela com Alan, me dei muito bem com ele. Boa parte do elenco eu nunca tinha trabalhado também. E topei feliz da vida, me diverti muito. E agora no ar, com troca de corpos, que é uma coisa também que a gente já viu no teatro, no cinema, na própria televisão. Eu já fiz novela que troquei de corpo ao longo de um capítulo. Mas essa novela se propõe a fazer uma troca de corpos que dura 40 capítulos. Isso é muita coisa. Então não dá para você trocar de corpo e se valer disso para fazer piada só. Você tem que fazer a trama, a história andar, até porque a novela é trama. Se você não tiver a novela, a historinha andando, o público... Então, o inusitado nisso é você trocar de corpo e durar 40 capítulos fazendo com que a trama avance e que você conduza a trama do personagem da pessoa que você trocou o corpo. Então, tinha algo de inusitado para a própria TV e de desafio para mim como ator que também eu achei interessante, assim, e estou acompanhando e por enquanto tenho gostado. Então, mas foi ela que fez essa brincadeira de mau gosto com a gente. Ela quem? A morte. Que? Solta.
Ninguém pode saber disso. Ninguém. Até porque ninguém vai acreditar, né? E a gente não sabe quando vai voltar tudo ao normal. Eu vou voltar a ser eu e Paula, ela. A gente não sabe. Pode durar pra sempre. Todd, brigadão, adorei, viu? Prazerzaço. Cheio de coisas aí, então cinema, teatro, TV, ele bombando. Obrigada. É isso aí. Assistam, vão ao cinema, vão ao teatro, assistam TV, leiam livros, dancem, cantem, beijem. E votem certo. Você, no meu corpo, por exemplo, você já fez muito mais coisas por mim do que eu fiz no seu corpo. Você se tornou uma mãe melhor pra Ingrid. Você voltou pra Terraria. Você ganhou a confiança daquela surucucu. E eu... Fala pra mim, neném. O que foi que eu fiz pra você? Fala pra mim, pode falar pra mim. O que eu fiz? Você acabou com minha carreira, me afastou da Rose pra sempre. Tá vendo? Até você concorda que eu mereço morrer. O que você tá fazendo? Nada. O que você tá falando? Isso é o cococu. O que é cococu? Comente com uma partida curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Cococu, cococu, cococu. E a gente fica repetindo isso pra sempre.